Você começou o balé agora e tá doidinha pra evoluir, não é? Então fica aqui nesse vídeo que a tia precisa conversar com você um pouquinho, tá bom? Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês depois deste pequeno hiato aqui no canal? Porque não sei se vocês perceberam, já tem pelo menos uns 3 meses que eu não posto vídeos aqui. Não foi por falta de conteúdo, mas foi por falta de tempo e de saúde mental. Porque eu tava num processo de um cansaço muito grande. E aí, como a prioridade sempre é a entrega dos meus treinos na comunidade bailarina que treina, né? Porque eu sou personal trainer de bailarinos. Então, eu deixei o canal um pouquinho de lado. Mas estamos aqui de volta, firmes e vigilantes. Mas tô atenta. Estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar cansado também, tá todo mundo cansado. Então é isso, meu povo. Para quem não me conhece, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam bem-vindos a este canal que fala sobre preparação física, que fala sobre prevenção de lesões, que fala sobre melhora da performance da dança e rotina, né, de uma bailarina que também é personal trainer, não é mesmo? E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante, principalmente para você que está começando agora a fazer sua aula, né? Então já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo. E para quem, né, tá chegando agora aqui no canal, dá uma maratonada nos outros vídeos, porque tem 5 anos, na verdade eu acho que já tem 6 anos de canal, e aí você pode conferir muito assunto, muito vídeo legal, e alguns vlogs também. Então já aproveita e se inscreve aí. Em meio a uma era imediatista, em que a gente tem canetas emagrecedoras, em que a gente tem algoritmos loucos, malucos e etc., eu tenho visto muitos bailarinos que estão começando agora no mundo da dança, né? Estão entrando aqui nessa bolha, querendo evoluir muito rápido, querendo se desenvolver e tudo mais, e isso de certa forma me preocupa. E eu ouço muitas vezes a pessoa virar e falar assim: ah, mas eu queria muito ser uma bailarina boa e zerar minha abertura, porque bailarinas boas são aquelas bailarinas que têm abertura zerada. Ou, por exemplo, ai, nossa, meu sonho é ter aquele colo de pé incrível e por isso todo dia eu tô sentando nele e forçando. ou aquela pessoa que tá aqui no YouTube procurando vídeos e vídeos e vídeos para melhorar o andeor dela. E assim, eu já estive no lugar de vocês, eu também fui uma bailarina iniciante, e quando eu falo iniciante e nova, eu não tô falando em idade, eu tô falando na prática mesmo. Então às vezes você que é uma bailarina adulta, você que já é uma mulher, mas que tá entrando nesse meio e tá vendo tanta coisa, tá com os olhos cheios assim de bailarinas profissionais incríveis, meninas lindas, mais novas no Instagram, no YouTube, no Prix de Lausanne e tudo mais. Calma, respira, porque é muita informação, eu sei, é muita informação quando a gente entra no mundo da dança. Mas o que eu preciso falar para vocês é que o balé, ele é um processo. Quando você tá lá numa escola Vaganova, você tem anos de dedicação. Quando você tá num Royal, você tem anos de dedicação. Quando você tá numa Maria Oleneva, no Rio de Janeiro, anos de dedicação. Quando você tá numa EDASP, que é a Escola do Teatro Municipal de São Paulo, são anos de dedicação. Todas as escolas que você vê que tem um período, que tem uma qualidade técnica, um Basileu, uma Petit Dance, todas essas escolas que a gente olha nas redes sociais e fala, meu Deus, quantos bailarinos incríveis, ou até mesmo quando a gente vai olhar para bailarinos profissionais, Maiara Magri, Letícia Dias, a própria Marianela, a gente quer o nosso resultado rápido. Só que o balé, ele é um processo, ele demora. O balé clássico, no período de formação, ele demora pelo menos uns 8 anos. Se você for olhar as certificações do Royal, é pelo menos uns 8 anos. Se você olha ali um tempo de Vaganova, chega mais ou menos nisso mesmo. Então é muito natural, às vezes, a gente querer um processo imediatista, querer fazer uma pirueta maravilhosa, querer fazer uma 5ª posição, mas é só um processo. O processo de você sair da 6ª posição para a 3ª ainda, não é nem a 5ª. Sabe? O processo de você começar a sentir rodar o seu quadril,
para você saber qual que é o seu encaixe de andeor. Para depois que você saber o seu encaixe de andeor numa terceira posição, você encaixar numa quinta. Você conseguir rodar mais. Processo de você desenvolver a sua meia ponta alta, uma meia ponta bonita, uma meia ponta que não precisa ter colo de pé, uma meia ponta funcional para você se desenvolver para as pontas, sabe? O processo de você construir um bom balance, entender os encaixes de um passé para daí sim evoluir para um giro, para daí sim evoluir para uma pirueta, entendeu? Para um fouetté, para alguma coisa do gênero. E então, por mais dedicado que você seja, por mais aulas que você faça na semana, porque eu já ouvi, e eu já ouvi mesmo, gente virar para mim e falar assim, eu tô fazendo balé há 6 meses, 3 meses, e nossa, eu tô com muita dificuldade de fechar uma quinta posição. Cara, com 3, 5 meses não é hora de você fazer quinta posição, não é hora de você fazer fouetté, não é hora de você fazer pirueta. Você vai começar o seu processo. E mesmo no balé adulto também, porque a gente sabe que o balé adulto ele não precisa necessariamente ficar ali os 8 anos. Mas você precisa ter uma vivência corporal que te leva a entender como é a técnica, né? E eu vejo isso acontecer muito, principalmente com as pontas. Então tem gente que quer já colocar a ponta com 1 ano de balé, mas gente, a pessoa mal sabe fazer um petiné, um courroux na meia ponta e já quer colocar as pontas. Às vezes a pessoa ainda está entendendo como é que é ali a meia ponta do tandi e já quer colocar a ponta. Então, respeita um pouco esses processos. Eu sei que é muito difícil. A gente vive numa sociedade muito imediatista. A gente vive num local em que as pessoas ficam cobrando você. Muitas vezes o seu próprio professor fala, faz isso direito, roda mais andeor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai, que você tem potencial. Às vezes esse você tem potencial, ele pode até prejudicar, porque a pessoa acredita que ela tem um potencial, que ela vai mais rápido do que os outros, e isso pode gerar uma lesão, por exemplo. Isso pode gerar uma complicação, isso pode gerar dor, isso pode gerar inclusive traumas da pessoa não dançar nunca mais, porque ela sofreu uma pressão tão grande de gente falando, nossa, você é muito boa, você precisa fazer X aula, que a pessoa desiste, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essa pressão, com esse negocinho que fica na nossa cabeça dizendo, vai minha filha, você tem que melhorar, você tem que fazer isso, você tem que... E aí, assim, muita gente também acaba falando assim, mas o treino, de certa forma, quando você faz o fortalecimento, ele não ajuda nesse processo? De fato, ele ajuda. Mas, assim como no balé, o treino também é um processo. Então, às vezes, as pessoas, elas até estão numa boa condição ali de técnica clássica. Mas aí elas veem aqueles vídeos do pessoal na academia, fazendo, sei lá, Gambit-Manna Polia, fazendo... um equilíbrio na ponta, em cima da plataforma lá de estabilidade. Nossa, preciso fazer esse treino exatamente desse jeito, porque é esse treino que vai me fortalecer. Mas na verdade, gente, o treino também é um processo. Porque você também precisa entender a mecânica do movimento, você também precisa começar do básico para o complexo. E hoje, como a gente está num país que a gente não tem uma educação física decente na escola, porque em muitos países você aprender o movimento básico é trazido já desde a época da escola, muita gente se frustra porque fala, nossa, mas eu vou fazer flexão, nossa, eu vou fazer agachamento. Vai, porque você precisa fazer o básico para depois fazer o complexo, entende? Então assim, não existe fórmula mágica, não existe o treino ideal, perfeito, que vai desbloquear a sua vida, destravar, não sei o que, a ponta dos sonhos e todas essas coisas que as pessoas falam. Não é isso que vai te destravar. O que vai construir a sua técnica, o que vai construir a sua limpeza é a sua paciência e o processo com o seu professor. Seja ele o seu professor de balé, seja ele o seu professor de musculação. Porque tudo a gente precisa de um aprendizado. Da mesma forma que a gente vai para uma autoescola e a gente aprende primeiro o que é sentar e colocar o cinto para depois sair dirigindo, nos treinos é a mesma coisa, no balé é a mesma coisa. E o balé, gente, ele é extremamente complexo. Ele é uma técnica complexa. Ele tem passos que são muito complexos, né? Então, não queira cortar processos porque você viu fulana no Instagram
fazendo X coisa em X meses. Isso é na verdade uma forma das pessoas te venderem curso, né? Essa é a real. E antes de mais nada, gente, confiem no professor de vocês, tá? Se for preciso, questione o professor. Porque a gente sabe também que tem professores bons, tem professores ruins, mas se você sente dúvida, questiona. Pergunta para o seu professor, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Em que estágio que eu tô? Sabe? Para você não criar falsas esperanças, para você também não buscar soluções desenfreadas e aí acabar se machucando, né? E para você não se frustrar também, né? Porque eu falo por mim, né? Na época que eu era mais nova, que eu dançava nas escolas e tudo mais, que eu tava no meu período de formação, quando eu vi um Prix de Lausanne, gente, eu ficava desesperada, porque eu falava, meu Deus, quando que eu vou fazer essas coisas, sabe? Então, a gente precisa abaixar um pouquinho os ânimos e confiar nos professores. Combinado? Então é isso, meu povo. Foi um vídeo um pouco mais curto do que geralmente eu faço, mas eu acho que para um retorno, né, para uma plataforma como o YouTube, que é uma plataforma de pesquisa de como que eu posso melhorar na dança, eu acho que não tinha forma melhor da gente retomar, abaixando um pouco mais as expectativas, né, colocando um pouquinho mais o pé no chão, de que soluções milagrosas não existem, né, por mais que a gente tente. Cada pessoa vai ter seu processo, cada pessoa vai ter sua individualidade, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vai ter muito sincericídio neste canal, como sempre teve. As pessoas até podem não gostar muito de mim por eu falar algumas verdades, assim, meio chatas na cara. Mas eu acho que essa é a minha função como profissional de saúde, como professora de balé e como bailarina que passou pelo processo inteiro, desde a formação, desde da formação e da formatura, do começar a dar aulas nas turmas menores, nas turmas maiores, depois entendendo sobre biomecânica, sobre fisiologia dentro da Faculdade de Educação Física, e aí trazendo as duas realidades, né, para transformar isso como conteúdo para vocês. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês fiquem aqui, aproveitem, se inscrevem aí no canal, vai vir muita coisa legal, tem bastante vlog interessante, né, dos próximos capítulos da minha vida que vão acontecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu já falei que vocês esperam que vocês tenham gostado umas 3 vezes, porque eu acho que eu perdi o time de como que faz o YouTube. Mas é isso, estou voltando. Um beijo e até o próximo vídeo.